Olá, pessoal. Vou iniciar neste momento o seminário relativo ao tema de governança corporativa e vou apresentar aí o artigo com o seguinte título: Pesquisa sobre responsabilidade social corporativa em contabilidade, de autoria de Luke Watson, ligado aí à Universidade de Negócios e Economia Internacional de Beijing, na China. Bom, e aí a ideia é evidenciar aqueles principais elementos trazidos aí em discussão no artigo, relacionados à introdução e alguns conceitos, né, associados à responsabilidade social corporativa, os dados de pesquisas na área, os seus determinantes, o desempenho do conceito associado à questão financeira, as suas consequências, a divulgação e garantia, e, por fim, as considerações finais. Bom, e aí o autor, ele inicia evidenciando, né, que há aí um recente interesse da comunidade acadêmica pelas pesquisas relacionadas à responsabilidade social corporativa, aqui entendida com a sigla RSC. E aí, o artigo, né, em evidência, ele procura revisar pesquisas recentes sobre o tema, né, associadas ao conceito de contabilidade, e o foco são aí 13 revistas de contabilidade de primeira linha, né? Então, o artigo ele faz uma revisão aí desses preceitos, né, daquilo que tem sido discutido em termos de responsabilidade social corporativa, aí a partir de 13 revistas relacionadas à contabilidade de primeira linha. Bom, e se faz importante também evidenciar o conceito de responsabilidade social corporativa, né? O que seria isso? O autor ele conceitua da seguinte forma: são os esforços das empresas para superar as metas, engajando-se voluntariamente em ações que pareçam promover algum bem social, além dos interesses da própria empresa e que é exigido por lei. Então, este é o conceito de responsabilidade social corporativa. E aí, nesse sentido, se estabelece um trade-off, né, um dilema relacionado à teoria do acionista, né, e à responsabilidade social corporativa. Porque a teoria do acionista, ela evidencia que todos os esforços ali realizados pela empresa devem ser visionados para maximizar o lucro dos acionistas, né? E aí esse conceito ele é dominante nas pesquisas em contabilidade, economia e finanças. Já em contrapartida, o Conselho de Responsabilidade Social diz que essa deve ser essa motiva a tomada de decisões que nem sempre maximiza a riqueza dos acionistas. Então a gente tem um conceito aí frente ao outro, né? Um conflito de conceitos no que diz respeito aos seus objetivos da teoria do acionista, que é muito comum nas pesquisas em contabilidade, economia e finanças, e o conceito de responsabilidade social corporativa que está sendo evidenciado aí nas pesquisas, né? Também aí nas pesquisas recentes associando ao tema contabilidade. E para dirimir um pouco esses reflexos, né, dessa discordância de conceitos, o autor evidencia a teoria das partes interessadas, né, para dar equilíbrio a essas questões. E essa teoria ela diz o seguinte, que deve haver equilíbrio entre os interesses dos acionistas e as outras partes interessadas, né? Ou seja, aí o autor ele coloca um contraponto para evidenciar essas duas visões diferentes, né, relativo a esses dois conceitos. Bom, e nesse sentido, tem-se também evidenciado a similaridade de dois termos, responsabilidade social e sustentabilidade corporativa, né? São dois termos que têm conceitos similares. E aí o autor ele evidencia, a partir da revisão que é feita, que o termo responsabilidade corporativa ele é utilizado por 14% das 100 maiores empresas do mundo, né? 14% dessas empresas utilizam o termo responsabilidade corporativa. Já 25% utiliza responsabilidade social corporativa e 43% utiliza o termo sustentabilidade, mas né, aí
há evidenciação que são termos similares. E, por causa da utilização neste artigo, nós sempre iremos conceituar como responsabilidade social corporativa, através da sigla RSC, né? E quando se fala em responsabilidade social corporativa, percebe-se que há uma amplitude de elementos que devem ser considerados para que haja essa atividade, né? As relações com os funcionários, as relações comunitárias, os direitos humanos, o envolvimento controverso da indústria ou com a comercialização do produto, né? A diversidade, a governança corporativa e, em destaque, o relatório integrado, porque o relatório integrado ele tem sido um instrumento bastante usual para trazer aí um processo de divulgação das atividades relativa à responsabilidade social corporativa. O autor, né, no artigo também traz uma tabela no qual ele faz uma revisão aí, né, no qual ele utilizou como parâmetro para entender os elementos da revisão de literatura que ele faz, né, a partir daquilo que foi publicado relacionando o tema com a contabilidade. E aí nós percebemos que a maioria dos estudos não dizem respeito a uma metodologia experimental, né? Ou seja, é uma metodologia mais descritiva, sem que haja, de fato, uma aplicação experimental, né? E a área temática que mais se relaciona com o tema responsabilidade social corporativa é a área financeira e a área ambiental, né? Que se destaca. E percebe-se também uma evolução ao longo dos anos, e com destaque aí para o ano de 2013, onde, né, tiveram aí 16 estudos relacionando esse tema, e apesar de 2014 e 2015 ter tido uma quantidade menor, percebe-se que houve uma evolução em relação a 2004, por exemplo, que é quando foi feito o primeiro parâmetro aí de revisão desta evolução ao longo dos períodos. E aí, para reforçar que existe uma ligação natural entre a responsabilidade social corporativa e a contabilidade, o autor ainda coloca um terceiro elemento dessa tabela, evidenciando as revistas com maior número de estudos relacionando esse tema, né? Todas as revistas ligadas à contabilidade, reforçando essa ligação natural entre a responsabilidade social corporativa e a contabilidade. Já no capítulo de dados, o autor ele evidencia alguns elementos, né, algumas estratégias que são utilizadas para mensurar esses dados relativos à responsabilidade social corporativa, né? E aí surge algumas técnicas como o KLD, a 74, FTSE, né? Ou o ranking das melhores executantes de responsabilidade social corporativa, são todas formas de mensurar dados que evidenciam o quão essas atividades estão sendo exercidas dentro das organizações. Ainda em relação a esses dados, o autor evidencia um certo grau de preocupação em relação às classificações, né? Porque existem algumas discordâncias, de forma que algumas dessas classificações pode ter uma alta ou baixa validade, né? E aí o autor ele percebe que existe inclusive uma correlação de médias com uma discrepância muito grande, né? Desses índices que são utilizados para mensurar essas variáveis. Nessa correlação, ela varia de 0,3 a 0,52, ou seja, existe uma discrepância grande, o que pode ser um problema, né, no que diz respeito a uma estruturação padrão para evidenciar esse nível de responsabilidade social corporativa, né? Essas discordâncias, elas vão depender da localização, o que deixa o fato ainda um pouco mais grave em relação a isso, né? E que existe aí uma necessidade para pesquisas futuras em contabilidade de terem aí testes um pouco mais formais, né, para evidenciar esse processo. E nesse sentido, os ambientes experimentais também têm aí um papel importante, porque a partir do momento que o ambiente é experimental, tem-se uma evidenciação de fato daquilo que está ocorrendo dentro das empresas e não de maneira teórica, né? Então, o autor ele coloca que o estudo experimental ele pode ser um caminho para superar essas limitações de dados relativa às atividades de responsabilidade social corporativa.
Bom, uma outra questão importante diz respeito aos determinantes, né, da responsabilidade social corporativa. E aí nós vamos ter alguns elementos que enfatizam isso. O primeiro deles são os esforços das partes interessadas, né? E aí percebe-se que essa motivação ela pode ser intrínseca, né? Relacionadas às orientações filosóficas, religiosas e de prestação de conta dos próprios gerentes, dos administradores envolvidos com essas empresas, né? E aí, além de ser aí uma motivação intrínseca, ela também pode vir através das partes interessadas externas, e aí que tem-se os clientes e credores, né, que podem motivar com que as empresas desempenhem essas atividades como forma de deixá-las mais competitivas, né? Além disso, essas partes interessadas, elas também podem vir podem influenciar sobre a estratégia, né, que é utilizada ali como estratégia ambiental, né? E isso pode afetar diretamente os indicadores de desempenho ambiental, o que é um grande problema, né? Porque aí surge a questão de que somente o que é feito, o que é medido é feito, né? Ou seja, é, somente aquilo que se torna importante para esses desempenhos de indicadores de desempenhos, né, é que é feito. Aquilo que não tem uma relação direta, né, uma interferência direta, não é feito, o que pode ser um grande problema. Parte do pressuposto que essas atividades elas devem ser desenvolvidas, né, em relação às partes interessadas, não apenas para que haja um benefício direto para as organizações, mas como uma maneira de interferir positivamente, né, em todas as partes interessadas. Outros dados relacionados a pesquisas que fazem essa relação dizem que há aí uma crescente pressão por expectativas públicas, né, em relação ao conceito de responsabilidade social corporativa, né? O que também evidencia aí um processo de que haja a inclusão dessas atividades, né? Bom, e aí, em outros estudos também que foram revisados, enfatizam que esses esforços das partes interessadas estão relacionados também, além da pressão externa, às próprias razões dos gestores, né, em alocar essas atividades. Um outro pilar diz respeito à institucionalização, né, desse processo, da responsabilidade social corporativa. E aí, a gente percebe que, a partir da contabilidade, houve uma institucionalização maior desse processo, né? E, além disso, é, essa institucionalização financeira, elas estão associadas às práticas de contabilidade, né? Contabilidade de custos, né? E que isso também tem uma relação direta com a inter-relação, né, das tensões internas e externas das organizações, ou seja, aquilo que é exigido legalmente, né, ou pelos acionistas, podem exercer influência aí, assim como também os interesses dos credores, né, e dos clientes de forma externa. Uma outra questão é que esse processo de institucionalização ele é dividido em 3 etapas, né? A construção da percepção comum, a praticidade e o reforço, né? E que esses relatórios de divulgação eles são moldados pelo ambiente natural. E aí a gente está falando da regulamentação e a pressão social, ou seja, muitas vezes as leis que direcionam, né, que exigem e que façam, obrigam com que isso aconteça, ou a própria pressão social no sentido de fazer com que haja uma percepção natural de que aquela empresa é de fato uma cumpridora das suas responsabilidades perante o âmbito social corporativo. E aí essas tensões entre os objetivos diretos, né, do conceito e aqueles objetivos tradicionais podem trazer aí importantes objetos de pesquisas para futuros pesquisadores, né, que pretendem pesquisar sobre o tema, né, ou seja, aqueles objetivos que são comuns, né, que são conceituais, mas aqueles tecnicamente tradicionais, né, aqueles que são utilizados para fazer com que a empresa tenha aí uma percepção melhor. Nesse sentido, nós temos aí um outro conceito que é o sistema de controle gerencial associado à gestão de responsabilidade social corporativa.
E aí a gente percebe que a literatura recente, né, o autor enfatiza isso, ela ela diz que há uma associação direta, né, entre o sistema de controle gerencial e a gestão desse processo, né? Uh, algumas pesquisas relacionam o conceito de ecocontrole, né, que nada mais é do que a aplicação financeira e métodos de controle estratégico à gestão ambiental, ou seja, né, é o sistema de controle gerencial associado à responsabilidade social corporativa, né? E também sobre a interação das dimensões ambientais, né, no sistema de controle de gestão. Estes também podem auxiliar de alguma forma as empresas a melhorar o seu desempenho. Outro conceito relacionado às pesquisas que foram revisadas diz respeito que, ao mobilizar os controles de sistema de controle gerencial, né, as empresas, isso pode ajudar as empresas a identificar os riscos e oportunidades relacionadas a essa responsabilidade social corporativa. Ou seja, enfatiza mais uma vez que existe ali uma relação direta também no sistema de controle estratégico e gerencial com o conceito de responsabilidade social corporativa, né? Inclusive, a própria estratégia também pode impulsionar com que haja aí uma relação direta entre esses dois conceitos. E, por fim, né, relacionados àqueles que são os determinantes, né, os ditos determinantes dessa responsabilidade social corporativa, sugestões sobre pesquisas futuras, né, relacionadas a esse conceito, né? Esses determinantes, eles podem acrescentar um diálogo entre o conceito e o desempenho financeiro, que muitas vezes é a grande preocupação das empresas, né? Aí entra mais uma vez aquela questão do conceito da teoria do acionista, que visa, né, o melhor desempenho financeiro, para isso refletir positivamente no acionista. E aí, né, esse interesse em pesquisa sobre o papel dos contadores na condução das atividades relacionada ao conceito de responsabilidade social corporativa, né? Porque, com certeza, as atividades desenvolvidas pelo contador, elas vão ter influências, elas vão afetar diretamente, né, aquela condução de uma responsabilidade social corporativa, né? E aí, por haver uma influência dos contadores na estratégia, né, muitas vezes na estratégia, no desempenho, né, naquilo que é mensurado em receita, despesas, né, relacionado a custos, enfim, a gastos de forma geral, pode fazer com que haja uma influência não intencional, né? Ou seja, o próprio desenvolvimento da atividade faz com que o contador tenha uma interferência direta no processo, mesmo de forma não intencional, né? E aí essas pesquisas podem evidenciar, né, esses esforços significativos que as empresas precisam fazer para serem socialmente responsáveis, né? Se essas empresas fazem esses esforços porque é um requisito legal, né? Ou se essas empresas fazem esses esforços para serem melhor vistas por parte dos clientes e credores, né? Ou se isso realmente é feito com a intenção de haver ali uma, uma interferência direta, né? Como uma empresa que visa realmente uma responsabilidade social direcionada. E isso tem relação direta com o conceito de altruísta, né? Ou seja, será que ela ocorre naturalmente? Será que ela independe das partes interessadas, né? Então, todas essas sugestões de pesquisas futuras podem avançar nesses determinantes aí da responsabilidade social corporativa, no qual o artigo, né, evidencia. Bom, já no conceito de desempenho e responsabilidade social corporativa e financeiro, né, ou seja, o desempenho do conceito associado a um desempenho financeiro, o autor denota, através de literatura anterior, que né, o principal ponto dessa revisão de literatura anterior indica aí que existe uma relação positiva, né, entre a responsabilidade social corporativa e o desempenho financeiro, né? Um outro ponto importante que pode ser destacado é que existe aí a ligação entre o conceito, né, de RSC, responsabilidade social corporativa, e o desempenho financeiro, ele não é casual, né? Ou seja,
A partir do momento em que se há o enfoque e o desenvolvimento dessas atividades, consequentemente, isso vai impactar no desempenho financeiro, né? As pesquisas denotam isso. E como sugestões de estudos futuros, né, de estudos, o autor ele coloca aí o centro da questão, né? Ou seja, será que as empresas são bem-sucedidas porque são socialmente responsáveis, né? Então, investigar e avançar neste caminho é uma questão importante. E uma outra questão está relacionada aos credores, né? A relação dos credores com responsabilidade social corporativa, né? Será que os credores enfrentam um risco maior à medida que os esforços para cumprir essa responsabilidade social corporativa consomem dinheiro, né? Ou seja, será que os credores eles estão relacionando um risco maior de desenvolver esses tipos de atividades e isso, né, ser prejudicial de alguma forma por aqueles direitos que eles terão sobre as organizações? Então, os dois principais pilares de estudos, né, de sugestão de estudos, que o autor enfatiza, é nesse sentido aí. Um outro conceito diz respeito às consequências, né, da responsabilidade social corporativa. E aí a literatura anterior destaca-se dois conceitos, né, dos mais importantes que são evidenciados no artigo, que são os seguintes: as atividades de responsabilidade social corporativa negativas e positivas podem reduzir a simetria de informação. Ou seja, né, é um conceito amplo e tão importante que tem interferência, inclusive, na simetria de informação. Uma outra questão é que as atividades de RSC, né, melhoram a percepção dos auditores sobre o sistema de controle interno das empresas, assim como também da evasão fiscal. Aí uma outra questão importante, né? As atividades de responsabilidade social corporativa, elas melhoram a percepção dos auditores sobre os controles internos. Então, aquelas empresas que têm essas atividades, elas tendem a fazer com que haja uma percepção melhor, inclusive influenciando na evasão fiscal, né? Porque o que acontece? Se as empresas que desenvolvem essas atividades de forma correta, elas estão priorizando os não acionistas, né? Porque a gente viu que são dois conceitos que não se equivalem, né? Eles se contradizem. Então, se elas desenvolvem, é porque elas não estão necessariamente priorizando os não acionistas, né? Diretamente, relacionado em termos de conceito. E isso denota que ela tem uma visão também para não haver uma evasão fiscal, né? Então são duas situações que estão ligadas. A literatura anterior evidenciada no artigo mostra isso. E como sugestão de estudos futuros, né? Entender aí como melhorar a medição dos gastos relacionados à responsabilidade social corporativa, e aí o profissional de contabilidade tem uma importância muito grande nisso, porque ele vai estar diretamente ligado às mensurações que acontecem no dia a dia das organizações. Então, esse melhorar essa medição aí passa muito pelo profissional de contabilidade, né? E também, como sugestão de pesquisas futuras, explicitar a rigidez dos custos, né? Ou seja, o quanto esses custos relacionados a essas atividades, né, de responsabilidade social corporativa, eles são importantes, né? Eles são rígidos, eles podem ser ou não flexíveis, né? E, inclusive, explicitando as suas implicações, como isso poderia ser esclarecedor para que os gestores, os administradores pudessem evidenciar cada vez mais esse tipo de atividade, que, né, tem uma interferência positiva aí em todo o processo. Bom, já no conceito de divulgação e garantia de responsabilidade social corporativa, tem-se aí o conceito de prevalência e regulamentação. Essa regulamentação, o autor denota, né, através da revisão nos estudos, que ela vem mudando, né, a sua forma de ser implementada pelos órgãos competentes. Destaca-se a União Europeia, né, que se junta à China, à Malásia, à África do Sul e Taiwan, de forma a exigir alguma forma de divulgação, né, de responsabilidade social corporativa. A ONU, a própria ONU também tem desenvolvido processos de regulamentar, fazer com que as empresas de fato façam essa divulgação, né?
E a partir do momento em que isso é evidenciado, surge uma nova necessidade, né? Que é entender como e o que deve ser relatado, né? Tudo bem, né? Há regulamentação para divulgar. Agora, de que forma, o que, né, deve ser relatado e de que forma que isso deve ser relatado? E aí, mais uma vez, o papel fundamental da contabilidade nas empresas relacionadas para esse fim. E é aí que a gente percebe que, de fato, a contabilidade tem uma ligação direta, né, com o conceito de responsabilidade social corporativa, né, assim como também aqueles conceitos da teoria dos acionistas, né, como a gente viu lá no início. São dois conceitos que estão, sim, diretamente ligados à contabilidade, porque é exatamente a contabilidade que vai mediar e mensurar essas informações e nada mais, né, eficaz, né, do que ela para garantir aquilo que deve ser divulgado e como. E, né, por falar nessas garantias, a literatura anterior evidenciada no artigo mostra que o mercado de ações ele reage positivamente à divulgação voluntária, né, ou seja, aquelas empresas que têm o hábito de fazer divulgação voluntária têm uma reação positiva no valor de mercado, né? O papel fundamental dos contadores como os principais fornecedores dessa garantia, né? Mais uma vez evidenciando que o profissional contábil ele é aquele que tem maior eficácia para garantir essa divulgação, que essa divulgação está sendo feita de forma correta, que o processo, né, ocorreu de forma correta e que a divulgação também está sendo feita de forma correta. E uma outra questão relacionada à literatura anterior, que a evidenciação maior da pesquisa sobre a qualidade da divulgação, né, que ela é bastante limitada, na verdade, né? Ou seja, há um enfoque maior na quantidade, e muitas vezes a qualidade é deixada de lado. Então, a maior parte da literatura, ela evidencia quantas empresas estão fazendo, mas não mostra qual a qualidade dessa divulgação. E aí é importante evidenciar que muitas vezes essa qualidade ela é mais importante do que, né, necessariamente a quantidade, porque muitas vezes pode ser que essa garantia em termos de quantidade ela não é garantida, né? Ela é redundante, mas é nesse sentido, ela não tem uma garantia de que haja de fato uma qualidade, né? Tem quantidade, mas não tem qualidade. E aí as sugestões de estudos que o autor denota, né, é entender essa diferença entre a divulgação da responsabilidade social corporativa da forma correta e aquela dos relatórios financeiros divulgados voluntariamente, né? Porque muitas vezes no relatório financeiro tem algumas informações, mas ela não é da forma adequada, né? Como seria num relatório em separado e feito com a lisura e da forma correta, né? Muitas vezes o relatório financeiro tem alguma coisa que fala a respeito, mas não são os dados completos, né? Então, talvez entender um pouco dessa diferença seria importante para avançar na literatura. Outra sugestão de estudos, né, é entender a diferença das normas de relatórios. A gente percebeu que já existe uma evolução em termos de normas e entender essas diferenças que é tratado em um regulamento e outro, né, como, por exemplo, os órgãos GRI e e SASB, né? O SASB aí, um outro órgão que faz a regulamentação, né? E aí entender um pouco sobre essas diferenças, porque pode ser que algum órgão ele relaciona algo direcionado com alguma especificidade e outro órgão não tem essa especificidade, né? O que, de certa forma, deixaria um pouco prejudicado a garantia da divulgação. Bom, e aí, né, já entrando nas considerações finais, né, evidenciadas, denotadas aí no artigo, o autor ele evidencia que a expansão da responsabilidade social corporativa, né, a partir do momento que ganhou destaque nas últimas décadas, né, ou seja, houve uma grande expansão desse conceito, né, e isso ocorreu porque foi ganhando cada vez mais destaques na última década, principalmente na última década. Uma outra questão que o autor enfatiza, que os pesquisadores contábeis realizaram importantes estudos sobre os determinantes e as consequências, né,
da responsabilidade social corporativa, né? Ou seja, o profissional contábil ele tem uma relevância muito grande nesse processo, né? E as pesquisas em contabilidade elas têm avançado sobretudo nesses dois conceitos que foram discutidos ali, os pontos principais, né? Que são aquilo que determina e quais são as consequências, né? O que vai determinar e como que isso vai ter uma consequência em termos de avanço na literatura, né, em termos inclusive, de praticidade mesmo, de implementação. Então, os pesquisadores contábeis eles estão evidenciando essas questões. Espera-se que pesquisas em responsabilidade social corporativa continuem a crescer em popularidade, né, de forma a espalhar a expansão do tema na prática, né, e aí a gente percebe que, né, na área de contabilidade é algo que tem relacionado bastante, né, esse conceito, em função do papel mediador do profissional contábil ali no processo, né? Então, o autor ele espera que haja essa expansão e coloca também que os pesquisadores contábeis podem fornecer percepções importantes sobre pesquisas em responsabilidade social corporativa, né? E aí instiga algumas questões, né? O papel da responsabilidade social corporativa mudará à medida que ela se torna universal, né? Ou seja, para que quando todas as empresas, ou a grande parte das empresas no mundo, tiverem evidenciando, será que esse papel ele vai se tornar um pouco mais relacionado àquilo que deve ser, né? Não simplesmente como uma forma de alavancar uma imagem melhor ou algo do tipo, né? Então, talvez essa generalização pode avançar nesse sentido, fazer com que isso de fato aconteça. Outra questão, os relatórios teriam efeito significativo se todas as empresas participarem dos relatórios de divulgação da responsabilidade social corporativa, né? Ou seja, mais uma vez, envolvendo uma gama maior, uma generalidade maior de empresas. Será que esses efeitos eles vão ser mais significativos, né? Se todas as empresas participarem, ou uma grande parte das empresas participarem, né? Então, mais uma vez aí, os pesquisadores da área de contabilidade, né, o autor enfatiza isso, podem avançar bastante nessas questões, né, e evidenciar esses resultados relativos a essas situações. E aí o autor, né, coloca os desafios para a pesquisa em responsabilidade social corporativa, né, dizendo que os pesquisadores contábeis têm habilidade e capacidade para superá-las. Talvez os grandes desafios é entender como é que esse conceito ele se relaciona com o financeiro, que é a grande preocupação dos acionistas, né? E aí percebe-se que nas consequências e determinantes a gente percebe que há sim uma relação, isso pode ser importante. A questão da teoria dos acionistas, elas não inviabiliza a evidenciação das atividades, né, de responsabilidade social corporativa, muito pelo contrário, pode ter até uma relação positiva. Então, assim, os pesquisadores contábeis, né, eles têm, assim, uma capacidade de superar esses desafios e essas dificuldades que ainda permeiam e cercam o tema, né? Exatamente porque ele se enquadra como mediador dessas informações, fazendo com que elas sejam divulgadas de forma mais claras, né, mais clara e mais de forma a interferir melhor aí no processo. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela atenção. Essa é a referência, né, do artigo do Watson de 2015. Muito obrigado a todos pela atenção.